Olá pessoal, tudo bem? Esse material foi elaborado pelas alunas Carolina Lisboa de Souza, Mônica Silva de Oliveira e Valéria de Castro. Nós somos discentes da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, cursando bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas, na disciplina de Fundamentos de Cálculo. Nós iremos falar sobre o número de Euler e teorema do confronto. O número de Euler, ou número E, assim popularmente conhecido, foi dado devido à homenagem do matemático cujo sobrenome é Euler, esse carinha na tela. O seu número é representado por 2,718281 em reticentes, ou seja, ele é infinito. Esse número é um número irracional, não pode ser representado em forma de fração, é uma constante positiva, ou seja, esse número tende a não ser negativo. E assim como o π, o número E, ele aparece em várias operações. E sua importância está no fato de que ele, junto à sua função fx, né, função exponencial, é igual a 1 mais 1 sobre x elevado a x, e também é uma das principais soluções para as equações. Algebricamente, o número E é representado da seguinte maneira, no qual o E tende a ser igual ao limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, onde esse n ele tende a ser infinito. E também ele pode ser representado pela soma. Esse número L surgiu a partir da ideia, o conceito de juros compostos. Mas como assim juros compostos? Vamos entender melhor praticando um pouquinho. Vamos imaginar da seguinte maneira. Se invertirmos um valor de R$1, cobrando juros de 100% ao ano, ao final teremos um rendimento de R$2. Para achar o resultado desse nosso rendimento, utilizamos a fórmula do montante, né, de juros compostos, no qual vai ser M igual a C vezes 1 mais R sobre N, onde o M é o nosso montante, o resultado final que queremos achar, 1 mais o R, que vai ser a taxa, e elevado a N, que é o nosso período, quantidade de vezes. Agora vamos resolver na prática essa formulazinha com apenas uma diferença. Em vez de ser 100% de juros ao ano, que tal diminuirmos esse tempo de cobrança de juros, mas mantendo esse 100%, porém dividindo em 2 períodos iguais, ou seja, juros de 50% ao semestre. Substituindo na fórmula, iria ficar da seguinte maneira. O M igual a 1, que no caso é o nosso capital, vezes 1 mais 0,5, onde esse 0,5 é a taxa, ou seja, é 50% ao semestre. Esse 50% transformado em número decimal vai dar 0,5 centésimos, elevado ao cubo a 2, porque 2 é o nosso período, que no caso vão ser 2 semestres, pelo motivo de ser 50% ao ano. Então, resolvendo a continha, irá ficar 1 vezes 1 mais 0,5, que daria 1,5, elevado a 2, e isso daria 2,25. Então, 1 vezes 25 vai dar 2,25, e no final do ano nós teremos um rendimento de R$ 2,25. Essa fórmula, essa resolução, ela poderia simplesmente ser substituída na fórmula de E, né, da seguinte maneira, onde o 1 seria nosso capital, né, 1 mais 1
sobre 2, dividido sobre 2, elevado a 2, que daria o mesmo resultado de 2,25. Para compreendermos melhor essa continha, nós iremos resolver outra conta, outro exemplo. Agora vamos pensar da seguinte maneira. E se a gente dividir esses 100% em 4 períodos nos anos? Ao dividir esse 100% em 4 períodos, nós teremos 25%. Isso transformado em números decimais ficará valendo a 0,25 centésimos. Ou seja, essa será a nossa taxa. Agora, substituindo na fórmula, irá ficar M igual. A fórmula de juros compostos irá ficar M igual ao C, que é o capital de R$1, vezes 1 mais R, que é a nossa taxa, que seria, no caso, 0,25, elevado a N, que é o número de períodos. No caso, 4 períodos. Resolvendo essa continha, daria um resultado de 2,41 aproximadamente. E agora, substituindo essa mesma continha na fórmula do R, né, de Euler, ficaria da seguinte maneira: M igual a 1 vezes 1 mais 1, no qual esse 1, eu reescrevo esse 100% com 1, pois ao transformar esse 100% para número decimal vai ficar valendo 1, no caso 100 dividido para 100 é igual a 1, sobre o N, no qual isso vai ser dividido pela quantidade de parte que dividimos o AN, no caso é o N, onde ele está elevado a N, porque cobraremos a quantidade de juros, ou seja, de N vezes. Substituindo os mesmos dados, utilizando a mesma quantidade de períodos, notaremos que teremos os mesmos valores, tanto na fórmula de juros compostos, como na fórmula de número de Euler. Né? Então, M igual a 1, que seria o nosso capital, ou seja, o limite, vezes 1 mais 1 dividido a 0,25, que vai ser a nossa taxa, elevado a 4, que é o número de períodos. Resolvendo essa continha, teremos um valor aproximado a 2,44140625. No decorrer que a gente irá diminuindo essas parcelas, esses períodos de 100% de porcentagem de juros aos anos, notaremos que esse valor ele irá aumentar. Nesse aumento, identificaremos que aproximadamente ele irá chegar ao número de 2,71 e aí outras casinhas, que é o número de E. Por isso, a origem do número de E. Olá, vamos falar agora sobre o teorema do confronto ou teorema do sanduíche, que é uma forma de achar o limite da função f de x indiretamente. Esse teorema é utilizado em cálculo e análise matemática para confirmar o limite de uma função através da comparação com duas outras funções, cujos limites são conhecidos ou facilmente computados. Aqui nós temos o limite da função f de x, que é o que procuramos quando x tende a a. Aqui nessa representação gráfica nós temos as três funções, né, sendo elas a função g de x, f de x e h de x. Nós temos aqui nesse gráfico o eixo y e o eixo x. Aqui nós temos a junção dessas três funções chegando ao seu limite, né? Aqui eu coloquei que zero para quando x tende a zero, né? O resultado do limite ser igual a zero, porque nós não sabemos. Vamos entender melhor no próximo slide. Aqui nós temos o mesmo gráfico, e aqui eu vou mostrar exatamente o pontinho onde ela se encontra.
quando x tende a A, o valor do seu limite será L, né? Visto que o teorema do confronto nos diz que, quando uma função g de x tem o valor limite igual a L quando x tende a A, e quando temos outra função com o valor do limite igual a L quando x tende a A função f de x também terá o mesmo valor, porque ela está aqui no meio, né? Ela é o recheio do nosso sanduíche. Imagine que aqui seja um pão e aqui seja outro, e a nossa função f de x é o recheio que está sendo espremidinho aqui. Então, o limite dela será o mesmo limite que a função g de x e h de x. Sendo a função f de x menor ou igual a g de x e maior ou igual a h de x, né? Temos aqui a representação delas. Sabendo que a função f de x ela não pode ultrapassar ou não vai ultrapassar essa função g de x nem h de x. Ela não vai nem para cima nem para baixo, ela se permanece aqui no meio entre ambas as funções. Temos aqui nesse gráfico também uma resoluçãozinha um pouco melhor daquele mesmo exemplo que fizemos anterior, né? Onde x tende a 3 e o valor limite da função é igual a 4. Por quê? O nosso limite da função g de x é igual a 4 e de h de x também é igual a 4, porque x tende a 3, né? Aqui nós temos um exemplo, um exercício já resolvido, né? Para melhor fixação. Imagina-se que seja um gráfico. Temos o eixo x e o eixo y, né? E aqui nós temos uma função qualquer de f de x entre a função menos 1 sobre x e menos 1 sobre x ao quadrado menos 2. Sabendo-se que o limite da função de x está para 2. Então, nós temos aqui a função menos 1 sobre x, que é igual a menos 1 sobre 2, porque x tende a 2. Então, a gente substitui o 2 aqui, né? Que o resultado será 1 sobre 2. E aqui nós estamos dividindo menos 1 sobre 2. E nessa segunda função, nós temos menos 1 sobre x ao quadrado menos 2, que vai ficar igual a menos 1 sobre 2 elevado ao quadrado menos 2, né? Já que substituímos aqui o 2 pelo x na nossa função. X igual a menos 1 dividido para 4 menos 2, que é igual a menos 1 sobre 2. Nós temos aqui o mesmo resultado de limite, o mesmo valor do limite para ambas as funções. Aqui. Essa primeira função e a segunda função. O mesmo valorzinho aqui, o mesmo ponto de encontro, né?
menos 1 sobre 2. Então, logo, essa função f de x também terá o mesmo resultado, né? Menos 1 sobre 2. Porque, como já foi dito, quando ambas as funções laterais têm o mesmo valor de limite, a função f de x obrigatoriamente terá o mesmo valor do limite. E é isso.